que o presbítero estava falando e com a mensagem que o Pai me deu para essa noite. Deus tem um remédio para nós. Eu falei comigo, né? Eu falei assim, Jesus, eu quero pegar o microfone e quero primeiro te agradecer. Te agradecer porque eu posso ainda adorar ao Senhor com os meus lábios, com a minha voz, com a minha vida. Eu li um comentário, o pastor postou algo, falou assim, que questionaram sobre a morte do irmão Lázaro e da Fabiana. Colocaram, eles serviam a Deus, por que Deus não salvou eles? E o pastor foi tão sábio nas palavras, falou assim, Deus salvou eles sim. Deus não prometeu imortalidade, Deus prometeu vida eterna. Glória a Deus! Eu achei tão lindo, eu falei assim, eu vou repetir isso na igreja de hoje. Glória a Deus! Foi sábio. E infelizmente as pessoas aqui parecem que estão alienadas. A vida aqui nessa terra não é para sempre. Não é. E Jesus está voltando para muitos dos dele. Como também para aqueles também que não são dele. Mas está aí, as coisas estão acontecendo. E nós temos que guardar a nossa coroa. Amém? Então abre sua Bíblia, hoje a gente vai dar uma passeada. O título da mensagem é impactante. Quando o presbítero começou a falar assim, vai vir algo, vai vir confronto. Falei, Deus, por que você contou para ele? Você contou para ele, Espírito Santo? Tem tempo que Deus não me dá títulos para mensagem, antes dessa ele me deu. Sabe qual é o título? Nem toda oração o Pai ouve. Nem toda oração o Pai ouve. Mas como? A gente vai ver ensinando da palavra, amém? Abre aí a Bíblia, a Santa Palavra, no livro de 1 Reis. Não fica assustado não, gente. Vocês confiam nele? 1 Reis, capítulo 19, texto bem conhecido. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Que maravilha, que culto maravilhoso. Que presença. O Pai na casa é tudo, né, irmãos? Oh, glória. Vocês encontraram? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá. Ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Elias fez o que, irmãos? Orou. Aleluia. Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se, come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus.
e ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias fez o que, irmãos? Fugiu. Chegou num lugar, encontrou uma murta, ficou ali e orou. Deus ouviu a oração dele? Deus fez o quê? Deus mandou um anjo e alimentou eles. Não adianta, irmãos, por mais que a gente às vezes fale coisas, Deus sabe o que você falou precipitadamente, da boca para fora. Deus sabe que você falou sem sinceridade dentro de você, no momento de ira, no momento de medo. E essa situação toda que a gente está vivendo gera insegurança. Quem falar que não estou com medo de nada, tudo bem, beleza, parabéns para você que não está com medo de nada, né? Mas a gente está vendo aí desemprego, fome, mortes. Isso assusta, isso dá receios. E Elias tinha sido ameaçado. Uma mulher poderosa tinha dito: eu quero a cabeça dele, eu quero ele morto. Amanhã eu quero ele morto, porque ele matou os profetas dela, matou os profetas que serviam a Baal. Ele, além de envergonhar, além de mostrar o poder de Deus, ele matou todos eles. Puxou a espada, matou todos. Irmãos, e esse turbilhão de emoções, eu já tive ministrando aqui uma vez, ele estava também fugindo de uma situação. O presbítero me perguntou, mas ele tinha medo, né? Assim, claro, fica tudo na posição que ele estava, não ia ter medo. A gente balança diante de algumas coisas. E aqui nesse texto ele fala muito comigo. Ele fala da misericórdia de Deus. E o ministério louvou aqui. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. Só que Deus, Ele é misericordioso, só que Ele não age com pena. Elias estava com medo, estava desesperado e falou: porque Senhor, eu quero morrer. Acabou aqui para mim, eu vou morrer. Gente, vai ter discurso que Deus vai ter que fazer um vídeo de mercador com você. Vai ignorar mesmo, porque Ele sabe que não é a verdade que está dentro de você. Você está falando de momento. Ele nos conhece. E Ele faz totalmente o oposto do que Elias pede. O anjo poderia ter pegado uma espada e matado Elias? Poderia, não poderia? Mas o anjo levou o que, irmãos? Pão e água. E olha que pão especial, não foi qualquer pão. Um pão cozido na brasa. Uma coisa gostosa é aquele cheirinho da brasa no alimento. Só do churrasco, né? Quem gosta de coisa na... Você vê que as pizzas que fazem mais sucesso são as pizzas feitas a lenha, não é verdade? Então, traz um saborzinho, fica um negócio gostoso. Deus ainda caprichou no cardápio para eles. Esse é o nosso Deus. Agora vamos ver outra oração que não foi respondida? Abre lá em Êxodo, capítulo 3. Hoje é noite de confronto. O Espírito Santo já tinha avisado ali um pouco. Capítulo 3 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1. Todos encontraram? E Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o ministério louvou aqui: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença. Moisés, quando se viu diante do Senhor, ele cobriu o rosto. Ele teve o que, irmãos? Medo. Ele ficou maravilhado. Deus estava falando com ele. E Deus fala o seguinte: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, aonde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Aí Moisés fala o seguinte, irmãos: Moisés, porém, responde a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. E quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Vocês repararam que é o mesmo lugar para onde Elias fugiu? Quando eu li isso, eu falei: Jesus, eu fiquei uma semana lutando com Deus. Lucas, Deus falava: palavra, tá lá, é Elias. Eu falei: não, eu já falei sobre isso, Senhor. Deus, eu quero falar de novo no meu povo nesse texto. E eu só me convenci quando eu li que Moisés estava em Horebe também. Nesse exato momento eu tive a certeza de que era o Espírito Santo que estava mandando essa mensagem para nós nesta noite. E Moisés, a palavra oração não aparece aqui, irmãos. Mas qual é o significado de oração? Alguém sabe? Ninguém? Oração é falar com Deus. Amém? Aprenderam? Repete comigo: oração é falar com Deus. É isso que é oração. Aí tem gente que acha que oração tem que ter aquela eloquência, tem que, invocar. Não! Oração você faz o tempo todo. Por isso que Paulo ensina: orai todo o tempo, orai sem cessar. Tem uma denominação X que eles param 3 vezes ao dia para orar. Eles param tudo que eles
estão fazendo? Se curvam e adoram ao Deus deles. Que pena, né? Eles estipulam. É lógico, Daniel fazia isso também. Mas Daniel fazia porque ele estava dentro da Babilônia. Tá? Era um testemunho que ele tinha que deixar, que ele tinha que marcar. Tinha um propósito para Daniel fazer aquele gesto de oração. Nós podemos hoje, com o derramamento do sangue de Jesus no Calvário, orar todo o tempo, falar com o Pai a todo momento. Está lá lavando a louça, fala com Deus. Está varrendo a casa, fala com Deus. Está fazendo qualquer... fala com Deus. Conversa com o Espírito Santo de Deus. Isso foi liberado para nós, amém? Deus fala com Moisés: vou levantar você para libertar o meu povo. E Moisés faz o quê? Não. Eu não. Eu sou um homem de lábios pesados. Nos dizem que ele era gago, né? Os historiadores falam que ele era gago. Mas eu acredito, irmãos, que Moisés, depois lá na frente, vai se revelar que ele era manso. Mas a primeira atitude de revolta de Moisés dentro do Egito é matando um egípcio. Quando ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele briga com esse cara e mata esse cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como se Moisés falasse assim: Deus, quem sou eu? E Deus está falando: não é você que vai fazer, sou eu quem vou fazer. Eu estou chamando você mesmo, porque não é você que vai fazer nada, Moisés. Sou eu que vou fazer através de você. Aleluia. E novamente Deus não ouve as palavras de Moisés e fala: vai lá, porque eu tenho na sua frente. Diz para ele que o grande eu sou está te enviando. Mais uma oração, vamos lá, que não foi ouvida? Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas. Eu acho que eu tenho algum parentesco com ele. Hein, Lucas? Eu acho que ele é meu descendente, eu sou descendente dele. Jeremias, profeta das lágrimas, capítulo 1, Jeremias, versículo 4. Glória a Deus de Israel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém? Vocês estão aí? Eu sei, irmãos, que falar de coisa que não está sendo respondida é difícil, né? Mas vocês vão entender o propósito do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quem está falando isso aqui, irmãos? Deus. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: não digas, é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus está com a gente para nos proteger, amém? Deus está falando: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te chamei. Verso 9: e o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar e arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra é a palavra do Senhor,
veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. Só até aqui. Mais uma oração que não foi ouvida, respondida. Deus chega para Jeremias e diz: eu te escolhi, estou te levantando, você vai ser meu profeta, você vai falar tudo que eu colocar nos teus lábios. E o que ele responde para Deus? Não, Senhor, eu não passo de uma criança. De fato, Jeremias era bem novo. Dizem que ele tinha menos de 12 anos quando isso aconteceu. Uma criança, né, irmãos? Deus está falando: eu vou te mandar falar nações. A palavra que eu colocar na tua boca vai destruir, vai, como é que fala? Vai arruinar, vai despedaçar, vai arrancar, mas também vai fazer o quê? Vai edificar e vai plantar. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus completo. Ele sabe que para tudo aqui nessa terra tem um tempo. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas. E o que você está, onde Deus está querendo chegar, pastor? Irmãos, Deus, Ele nunca, eu anotei aqui, repete comigo: Deus nunca vai, irmãos, alimentar em nós fraquezas. Fala: Deus nunca vai alimentar em nós fraquezas. Sabe por quê? Ele faz do fraco forte. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo quer chegar. Não adianta você ficar com chorinho, não sei o quê, com Deus. Não adianta. Deus, Ele não vai agir assim, a sua vida não vai alavancar se você ficar se escondendo. Elias fez o quê, irmãos? Entrou dentro de uma caverna. Foi alimentado, o anjo falou: vai andar, longa a sua caminhada. Ele faz o quê? Entra dentro de uma caverna. Se esconde. Moisés retruca tanto com Deus que Deus faz o quê? Tá bom, vou botar Arão para ser teu intérprete. Mas Deus nunca vai alimentar em nossas vidas fraqueza. Entenda isso. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar com você. Ele fala pro fraco dizer: eu sou forte. Sabe por quê? A nossa força não é nossa, é dele. Vem dele. É ele que faz, não somos nós que fazemos. E se você ficar: eu não posso, eu não consigo, você só vai alimentar a fraqueza. Sim, Senhor, ontem eu tive uma conversa tão séria com o Pai. Antes de dormir, comecei a falar umas coisas que estavam no meu coração, porque, irmãos, os tempos são difíceis, não podemos negar. E eu falei algumas coisas com ele falou: tá bom, estou te ouvindo, mas eu vou te responder quando você entrar dentro do texto que eu quero. Obrigada, querido, Deus te abençoe. A gente já está aqui cedo. Quando você entrar nos textos a qual estou ministrando ao teu coração, você vai entender o que eu estou fazendo. Eu fui muito sincera com ele. Rasguei meu coração. Falei: Senhor, eu estou assim. E eu senti aquele refrigério. Porque a melhor coisa é você falar: Senhor, olha, eu não estou vendo a solução aqui. Para mim está difícil, está impossível. Mas para o Senhor tudo é possível. Eu não tenho as forças, mas o Senhor renova minhas forças. Sabe quando você transfere para Ele aquilo, quando você entende que não vai ser de você mesmo, que vai vir dele, que a fonte é Ele, o quadro muda. Elias ainda viveu muito. Viveu até enfrentar uns 150 soldados lá que mandou consumir lá no fogo.
Moisés foi o grande libertador do povo de Israel. Jeremias foi um grande profeta. Sofreu a vez, mas enfrentou na força do Senhor toda a oposição que teve contra ele. Jeremias profetizava, irmãos. Sabe o que acontecia? Ganhava um soco na cara. Era lançado dentro de um fosso, com lama, com restos, né? Restos, entendeu? Entenderam? Fosso, né? É igual o esgoto. Obrigado, Senhor. Esgoto, rolar. Sabe o que Deus fez? Levantou uma pessoa para ir lá levar comida para ele. Deus não nos abandona. Deus falou com ele: eu vou estar com você, eu vou adiante de você. Você é meu escolhido. E assim foi. Tanto na vida de Moisés, como na vida de Elias, como na vida de Jeremias. Jeremias viu Jerusalém ser saqueada, ser destruída. Nabucodonosor olhou para ele e falou assim: você que é o Jeremias que falou que eu ia entrar aqui? Falou que eu ia tomar Israel? Ele sou eu mesmo. Então tá, tem um lugar seguro para você, você vai ficar livre. Você não vai vir com os que eu vou levar cativo para Babilônia. Jeremias não foi cativo para Babilônia. Jeremias ficou livre. Amém? É assim que Deus faz. Deus quer de você a tua fidelidade naquilo que Ele te chamou para fazer. Ele te chamou para ser filho dele, servo dele. Então faça o teu papel de filho. Confia no Pai. Faça o teu papel de servo. Adore ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Tenha uma vida de retidão com o Senhor. E acredite que tudo que está acontecendo tem um propósito. Para todos esses homens que foram citados aqui, tinha grandes propósitos do Pai. E na nossa vida não é diferente. Nessa noite, você entendeu que misericórdia é diferente de pena? Quem age por pena, irmãos, sempre se dá mal. Sempre se dá mal. Eu tenho uma última recente. Enquanto estava lá com a mamãe no hospital, eu sempre segurava bem as coisas dela, o celular e tudo. Na última semana da vida dela, eu estava tão atarefada, já era mais de meio-dia, não tinha nem tomado café. Ela falou assim: filha, eu falei: mãe, vou tomar um café. Meio-dia. Mãe, vou tomar um café. Ela: tá, mas me dá um celular, filha, para mim ficar no celular. Eu tive o que, irmãos? Pena. Tive pena. Fiz o que? Dei o celular na mão dela. 20 minutos, quando eu voltei no quarto, cadê o celular? Tinham roubado o celular. Se eu tivesse continuado a fazer do jeito que eu estava fazendo, não teria acontecido, né? Mas a pena põe a gente em cilada. Quando você age por emoção, por pena, você compromete todo o propósito de Deus. Você pode bagunçar com tudo que Deus está fazendo na vida de uma pessoa. Então entenda, misericórdia é diferente de pena. Você acha que Deus não tinha misericórdia de Elias? Tinha. De Moisés? De Jeremias? Tinha. Mas Deus tinha um propósito para a vida de cada um deles. Eles tinham que passar por aquilo que eles estavam passando. E se eles não passassem, eles não se tornariam pessoas melhores. Fala comigo. Deus quer me tornar uma pessoa melhor. Por isso, eu estou passando pelo que eu estou passando. Aleluia. Pode aplaudir.
por quê? A carne não quer ouvir essas coisas. A carne, ela quer ser acalentada. Ah, não. Diz que Deus está com medo de mim. Que isso. Não. Deus quer fazer você forte. Deus está chamando soldados fortes para a batalha. Soldados corajosos. É um tempo de guerra. É um tempo de batalha. E só vai conquistar aquele que continuar guerreando. Porque eu fico pensando, quando chegar a época do anticristo começar a marcar as pessoas. Fico só pensando quando chegar essa época, irmãos. Tanto de gente que vai deixar recebendo, porque vai ficar com medo. Porque em toda a vida, alguém passou a mão na cabeça, alguém, sabe, não deixou a borboleta dentro do casulo, porque para sair a borboleta, a largada tem que ficar ali dentro do casulo o tempo